Olá, meus queridos alunos! Um ótimo dia para todos vocês. A Profinéia está bem e eu espero encontrá-los aí todos bem, certo? Então, vamos lá! Para a aula de hoje, a Prof preparou para vocês algumas atividades. E para iniciar, nós sabemos o quanto é importante corrigirmos, a ou as atividades da aula anterior, certo? O prof se empolgou um pouquinho aqui. Vamos lá, então. Corrigindo, então, gente, acompanhem com a prof a correção na página 126, onde vamos corrigir palavras com G e J, onde nós aprendemos o tópico ortografia G e J, certo? Então, vamos lá. Livros em mãos, borracha, lápis. Seguimos, então, com a nossa correção. A primeira atividade pedia para vocês encaixar as peças e formar 3 palavras, correto? Que palavras vocês conseguiram formar? Vocês formaram tigela, que era da cor vermelha, esse vermelho escuro, quase um roxo. Tigela. Sujeira, com a letra verde, com a cor verde. Sujeira. E ligeiro, com a cor amarela. Ligeiro. As palavras aqui estão divididas em sílabas, correto? Isso mesmo, as sílabas que formam as palavras. E aqui vocês juntaram para formar essas 3 palavrinhas. Coloquem um certinho aí para vocês, se vocês realizaram corretamente, tá bom? Seguimos para a atividade número 1. Leia a piada. Geraldinho, o que você está estudando? Geografia, mãe. Então me fale, onde fica Jerusalém? Na página 100. Isso não é jeito de responder, filho. Que espertinho, Geraldinho, né? Ai. Então, na letra A, pede para nós copiarmos do texto as palavras com a letra G. Quais foram as palavras que vocês copiaram? Foram estas: Geraldinho, geografia e página, correto? As palavras que nomeiam as matérias que nós estudamos também são escritas com letra maiúscula, perceberam? Assim também como o substantivo próprio, Geraldinho. As palavras com a letra J, então foram Jerusalém, também um substantivo próprio, né, nome de cidade, e jeito, ok? Letra B. Leia em voz alta as palavras que você copiou e responda. Então, nós copiamos Geraldinho, geografia, página, Jerusalém e jeito. O que acontece com o som das letras G e J nessas palavras? O que vocês perceberam quando a prof leu, quando vocês leram, quando foram fazer as atividades? Nessas palavras aqui, o G e o J, eles têm o mesmo som. Isso mesmo. Lembra que a gente viu na aula passada? Quando o G é acompanhado da vogal E e I, ele tem o mesmo som que a letra J, correto? Muito bem, então essas palavras que a gente acabou de escrever, elas possuem o mesmo som, a letra G e a letra J. A número 2 pedia para vocês formar palavras juntando as sílabas. Então, ficaria assim: tigela, singelo e algema. Aqui embaixo, sarjeta, trajeto, gorjeta. Lá em cima, mágico, agitar e regime. A última, jipe, giló e giral, correto? Muito bem, parabéns para quem acertou todas as atividades. A número 3, organizar as palavras no quadro e completar com G ou J. Se precisar, consultar um dicionário.
Então, vamos ver como que ficou aqui, então. A palavra majestade foi na coluna do J, majestade. Vigia, na coluna do G. Pajé, na coluna do J. Jeitoso, na coluna do J. Por quê? Porque deriva de jeito, e jeito é com J, então jeitoso também é com J. Região, com G. Ginástica, com G também. Projeto, com J, projeto. Relógio, com G. Canjica, com J. Gelatina, com G. Ok? Ficou assim também o quadro de vocês? Eu espero que sim, se não, corrijam, né, gente? Façam da forma correta, apaguem, reescrevam, que assim nós também aprendemos, tá? A número 4. Complete os quadrinhos com GE, GI, JE ou JI. Então, nós temos aqui o LO e nós deveríamos completar com gelo, certo? Daria JI para ser giló? Não, porque teria que ter acento no O, né? Então, não tem, não dá giló. Então, nós temos que colocar GE de gelo mesmo. Aqui nós temos também jiboia, JI para jiboia. Depois, injeção. Injeção é com J. Muitas pessoas acabam errando e escrevendo com G, mas não é. É com J. E por último, nós temos a palavra girassol. Certo, gente? É isso aí. Então, corrijam as atividades de vocês. Para a aula de hoje, então, a prof preparou lá no slide para vocês uma questão de interpretação, onde a prof traz um texto, não é esse mesmo texto aqui, tá? É outro texto. E vocês terão que interpretar, localizar informação. Nós vamos praticar a nossa escrita, vamos interpretar o texto e vamos praticar também a leitura, certo? Olha quanta coisa que nos ajuda, nós vamos fazer com um simples texto, tá? Então, vocês vão copiar o texto que a prof passou nos slides e as perguntas e respondê-los conforme a prof está pedindo lá, tá bom? Esse aqui a prof pegou para explicar para vocês o que vocês farão lá também. Então, quando nós realizamos uma interpretação, gente, primeira coisa que nós devemos fazer, nós precisamos ler o texto com muita atenção, tá? E se preciso for, reler de novo e ler novamente e tentar entender quantas vezes for necessário. Muitas vezes nós lemos uma vez só e acabamos nos equivocando. Por quê? Porque não prestamos atenção, tá? Então, quando vocês vão realizar a interpretação ou localizar informação em um texto, vocês precisam ler com muita atenção. Tá? Então, o texto que a prof vai dar como exemplo para vocês aqui é o leão e o ratinho. Então, o texto diz assim: ao sair do buraco, o ratinho deu de cara nas patas do leão. Ficou paralisado de pelos em pé, cheio de terror. O leão, porém, não lhe fez mal nenhum. Segue em paz, ratinho, não tenha medo do seu rei. Dias depois, o leão caiu em uma rede. Urrou desesperadamente. Tentou escapar, mas quanto mais tentava, mais preso no laço ele ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele e pôs a roer as cordas da rede. Rapidamente conseguiu roer uma das malhas da rede. Como as cordas começaram a se soltar, pôde o leão se soltar e escapar. Moral: na hora da dificuldade é que se conhece um amigo. Esse texto que a prof acabou de ler é uma fábula que nós chamamos de fábulas de Esopo. Isso mesmo, aonde os escritores desse tipo de texto, de fábulas, eles utilizam os animais
como personagens e que no final da história eles acabam sempre nos deixando uma mensagem, uma lição de moral. E com o leão e o ratinho no texto de hoje, o que nós aprendemos? Que na hora da dificuldade é que se conhece um amigo, certo? Se o seu amigo te ajudou em uma hora que você estava precisando muito, você também tem a responsabilidade de ajudá-lo quando ele precisar, correto? Muito bem, então vamos às questões de interpretação e localização de informação. A letra A pergunta para nós: quem são as personagens do texto? Quem faz parte das personagens do texto? Quem faz parte das ações? O leão e o ratinho. Se tivessem outras, nós também teríamos que descrever aqui. Letra B. O que aconteceu quando o ratinho saiu do buraco? Aqui eu preciso localizar essa informação. Então, talvez eu não lembre agora, mas o que eu vou fazer? Eu vou ler de novo o texto e vou encontrar. Então, eu começo aqui. Ao sair do buraco, ó, o que aconteceu quando o ratinho saiu do buraco? Então, eu já sei que está próximo a minha resposta aqui. Deu de cara nas patas do leão. Ou seja, a minha resposta aqui vai ser o quê? O ratinho deu de cara nas patas do leão. Ficou paralisado, de pelos em pé, cheios de terror. A próxima, letra C. O que aconteceu dias depois com o leão? Mais uma questão que eu preciso procurar no texto para encontrar essa informação. Então, eu continuo lendo. Ele falou, fez uma fala para o ratinho, e aí, no próximo parágrafo, eu tenho uma informação que pode me ajudar. Ó, dias depois, o leão caiu em uma rede. Será que responde a essa pergunta? O que aconteceu dias depois com o leão? Com certeza. Então, o leão, dias depois, caiu em uma rede. E a letra D? Como foi que o ratinho salvou o leão? Aí eu tenho que continuar a leitura para descobrir ou para lembrar. Então, aqui fala, na continuação do texto, que o leão urrou desesperadamente, tentou escapar, ficou preso. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. E aí ele tem uma fala também. E depois, no próximo parágrafo, ele explica que rapidamente conseguiu roer uma das malhas da rede. Como as cordas começaram a se soltar, pôde o leão se soltar e escapar. Então, como foi que o ratinho salvou o leão? Agora nós vamos ter que fazer um resumo dessa informação aqui para responder a pergunta que o texto, o problema está pedindo para nós. O ratinho roeu as malhas da rede para salvar o leão. Olha só que interessante. Próxima pergunta. Qual é o título do texto? Aí essa se refere à organização estrutural do texto, né? Vocês estão bem craques já nessas informações. Qual é o título do texto? O leão e o ratinho. Quantos parágrafos tem o texto? Aí eu preciso contabilizar os parágrafos. Vamos lembrar o que é um parágrafo? Parágrafo é o recuo da margem esquerda, ou seja, esse espacinho aqui que os autores dos textos deixam para indicar um novo parágrafo, que começa um novo assunto, uma nova ação, né? Então, eles organizam o texto em parágrafos. Então, nós temos aqui, ó, 1 parágrafo, 2, prof, mas aqui é uma fala. Fala também é parágrafo? Também, tá? As falas são contabilizadas também como parágrafos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parágrafos. A moral aqui, no caso, está fora do texto, então nós não vamos contabilizar ela como um parágrafo. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, ok? E a última pergunta, qual é a moral da fábula? Então, como a Bro falou para vocês que as fábulas, todas as histórias que são fábulas irão trazer uma moral, uma lição. Então, qual é a moral dessa história? Na hora da dificuldade é que se conhece um amigo, correto?
Muito bem. Então, gente, agora vocês irão para os slides e irão copiar as atividades que a prof passou para vocês. Passei um texto também, uma outra fábula. Como nós estávamos trabalhando na aula de geografia, o campo e a cidade, a prof sugeriu essa fábula para vocês, tá? Do ratinho do campo e o ratinho da cidade. Deixei também a história em vídeo, para depois que vocês responderem, vocês visualizarem essa história, essa fábula, certo? Então, muito bem, vamos lá. Peguem uma folha, coloquem a data de hoje, nome e vamos praticar a leitura e a escrita, interpretação e localização de informação. Certo, alunos? Façam com carinho, com dedicação, com capricho, principalmente na letra, né? E façam bem organizadinho aí a atividade de vocês. Quando terminarem, guardem na pastinha para a gente colocar no nosso caderno quando voltarmos. E eu estou curiosa para ver como vocês estão escrevendo, tá bom? Um beijo gigante para vocês. Até a nossa próxima aula.